Iniciar a nossa live de hoje, nosso cafezinho, às 6h38, um pouquinho atrasado. Hoje foi corrido pra caramba, mas é isso aí, compromisso é compromisso. É o seguinte, a nossa live de hoje, ela vai ser sobre um assunto importante e tem uma relação direta com a ancestralidade. Eu comecei hoje uma pesquisa, coincidentemente, uma pesquisa relacionada à origem dos cães. Certo? Bem interessante a pesquisa, envolvendo vários aspectos para tentar comprovar. Eu sei que existem várias vertentes relacionadas a isso, tá? Mas tentar comprovar que os cães domésticos tiveram origem em comum com os lobos selvagens. Então, eu sei de várias teorias, de tudo que a gente já estudou. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou fixar aqui, tá? Boa noite, Vera. Boa noite, Sara, Agostinha Pimenta, Ianina. Ianina, adorei o presente, tá? Olha, recebi aqui, não consegui ainda te agradecer, mas muito obrigado. Recebi aqui. A Ianina, vou até pegar aqui, ela enviou a caixinha da Pet Gaia, para fazer uma propaganda aqui, um merchan aqui da Ianina. Os produtos Pet Gaia, produtos petiscos naturais. Excelente, tá? Nem abri a caixinha, mas tá aqui. Obrigado, recebido, tá? Vamos lá, iniciar a nossa... Eu vou fixar. Grande Robson, bem-vindo, Robson Vieira. Deixa eu ajeitar aqui meu telefone. Ó, Fernandes, Vete Manuela, obrigado. Obrigado pela presença. Érica, bem-vinda. Vamos lá, quem tá mais aqui? Silvia, Ana Sirigato, Cleito Campos, Zoe Pincher, Souza, Kleiser, Souza e Red Flames. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, Romeu. Eu vou fixar, tá? Na live. Vamos lá. Origem provável do cão. Origem provável do cão. Então hoje, coincidentemente, iniciei Cadê? Pronto, a origem provável dos cães domésticos. Iniciei essa pesquisa, bem interessante, eu vou comentar com vocês. Dos cães domésticos. Ok, publicar. Aí eu clico aqui, fixar. Pronto, quando você aprende, você... Tá fixado, aí tá lá. Vão entrando, vão se ajeitando. A gente vai bater um papo rápido hoje aqui de 20 minutinhos. Porque hoje já atrasei, mas dá certo. A gente vai ter um papo bem rápido, tá? Sobre realmente a origem provável dos cães. Cannabis Network, obrigado pela participação. Doutora Natália Monerat, bem-vinda, doutora Natália Monerat. Vamos lá. Tudo que se estuda, tudo que se lê sobre a origem dos cães, a gente fica naquela, e aí, quem acreditar? No lado industrial ou numa vertente sem interesse, um lado mais científico, de universidade, que não tenha um conflito de interesse? Então, muito do que eu venho estudando e vendo durante esse processo todo, de que a gente foi muito omisso, a gente como médico veterinário foi muito omisso, deixou muito das pesquisas acontecerem por outros interesses, né, por outras pessoas, outras empresas, e não pesquisamos, não fizemos a nossa pesquisa. E diante dessa necessidade, eu tomei algumas definições da minha carreira. Não vou deixar mais isso acontecer. Tudo que eu fizer tem uma origem, em comum, tem uma necessidade peculiar, específica. Eu sou médico veterinário e atendo no Nordeste brasileiro. Eu sou veterinário que atendo no Sudeste brasileiro. Tal. Beleza. Regiões existem especificidades, mas a origem dos cães tem uma mesma ancestralidade. Mesmo sendo profissionais de regiões diferentes, os nossos cães, eles têm uma ancestralidade muito enraizada, muito linear. Então ele tem uma linha muito tênue, muito próxima do ancestralismo lobo selvagem. E a gente fala lobo cinzento, mas é isso que a gente tem que entender. Pode ser realmente um lobo cinzento, tá? Pode ser.
Mas hoje eu comecei essa pesquisa, eu tive acesso, né, tudo que eu recebo de doação, eu recebo cadáveres de doação, recebo crânios, cérebros, e aí eu não consigo pensar em outra coisa a não ser pesquisar, a não ser trazer aproveitar aquela possibilidade, aquela oportunidade que eu tive, que eu estou tendo, de ter acesso a esses tecidos, tecido entérico, tecido cerebral, tecido linfóide, tudo que eu puder fazer para captar informação, eu vou continuar fazendo. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, fora o lado reprodutivo, né, a relação reprodutiva dos canídeos, a relação anatômica dos canídeos, que é o lado que eu estou trabalhando agora. Então, por exemplo, eu peguei um cão agora, o cão tem aproximadamente 4,9 kg, e eu estou fazendo uma metria, estou medindo através de uma fita métrica o tamanho do intestino delgado desses animais e fazendo a correlação com o lobo selvagem. Então, a princípio, eu vou pegar vários cães e depois eu vou fechar o trabalho com uma viagem atrás de lobos, cadáveres de lobos, que eu possa ter contato com o intestino deles para fazer a metria, né, fazer a análise de comprimento desse intestino delgado e do intestino grosso, certo? Ao mesmo tempo que eu vou fazer a secção do intestino desses animais e vou fazer um estudo histopatológico, ou histoanatômico. Eu vou pegar o intestino e vou analisar o tecido histológico e comparar todos os cães domésticos de raças diferentes, de tamanhos portes, de portes diferentes, de diferentes portes, com o lobo selvagem. Então eu quero ver se o intestino do lobo, olhando na lâmina, no microscópio, se essa disposição, se as células são idênticas. Se a distribuição, se o comprimento. Então, por exemplo, se eu pegar um lobo selvagem, um lobo que está dentro, um cadáver de um lobo selvagem, que tem aproximadamente 20 quilos de peso vivo. Aí eu vou lá, vou avaliar o quê? O comprimento do intestino delgado deles. Vou avaliar o comprimento do intestino grosso deles. Ao mesmo tempo, vou fazer um paralelismo diante de todos os cães de 20 quilos que eu recebi como cadáver, como uma doação para estudo. Vou comparar com o lobo selvagem. Então eu vou até algumas universidades do mundo, né? Provavelmente Portugal, Itália, provavelmente Bélgica. Provavelmente eu já estou entrando em contato com esses locais para encontrar onde tem um biotério que tenha exemplares de animais que eu possa ter acesso a esses cadáveres. E aí, se eu conseguir acesso ao cadáver, ao comprimento desses intestinos, eu vou fazer também a possibilidade de ter acesso ao tecido entérico. Então, esse comparativo entre o estudo anátomo-histológico com o comprimento desses órgãos vai trazer uma principal informação de que o lobo ele é idêntico ao cão doméstico. E se eu conseguir comprovar isso, vai ficar tão claro o que fizeram com a gente. De dizer que o cachorro não tem nada a ver com o lobo, de dizer que o cachorro ele veio do nada e que ele não é mais carnívoro e que ele agora é gente, ele é onívoro. Transformando um cenário num jogo de interesse comercial. Então é isso que eu quero desmistificar esse trabalho, essa pesquisa. Já comecei. Hoje eu estou com um cão que me doaram de quase 5 quilos. O intestino dele, que eu avaliei, o intestino delgado,
está com aproximadamente 90 centímetros de comprimento, certo? Então o intestino delgado desse cão de 5 quilos, delgado, tem 90 centímetros de comprimento. Então o cão de 5 quilos, aproximadamente, quase 1 metro de intestino delgado. O intestino grosso tem aproximadamente, deixa eu pegar aqui os dados, o intestino grosso tem 1,40 m, quase 1,50 m, o intestino grosso. E o delgado, 90 centímetros. Fazendo analogia ou uma comparação com um cão de 20, 30 quilos, esse intestino vai para aproximadamente 1,5 m, o delgado. Uma proporção, né? E o grosso um pouquinho mais, 2,20 m. Um cão de 80 quilos tem aproximadamente 2,50 m, 2,80 m de intestino delgado. Então, um cão de 80 quilos, comparando com o Tarcísio, que tem 80 quilos, né, é muito dispare a diferença. Um cão de 80 tem 2,50 m, 2,80 m aproximadamente de intestino delgado. O Tarcísio tem 80 quilos, tem mais de 8 metros de intestino delgado. A diferença é absurda, de 2,5 metros para 8 metros, é uma diferença muito gritante, porque mostra que nós somos outra espécie, chamada onívora, que tem acesso a uma cadeia alimentar totalmente diferente, totalmente ampla, de frutas, de legumes, de verduras, de carne, de ovo, tá? Então, 8 metros o humano tem de 80 quilos de intestino delgado, comparado com um carnívoro doméstico que tem 2,5 metros, 2 metros e 80. Estou falando da mesma proporção de peso vivo, tá? É muito diferente, tá? 8 para 3 quilos, 8 metros para 3 metros no máximo. Então é muita diferença. Por que isso? Porque os carnívoros, ele tem na sua cadeia alimentar, eles têm uma especificidade, eles têm necessidades limitadas de alimentos, né? Então eles têm uma necessidade limitada de alimento que a gente chama de caça. Então tudo que eles precisam de nutrientes estão dentro de uma caça. Tudo que o Tarcísio precisa de nutrientes estão dentro do legumes, da fruta, do tubérculo, da raiz, da carne e do ovo. Entenderam? Então o que foi feito com a gente, o que disseram pra gente como médicos veterinários, com relação a tudo que você encontra de livros e papers, internet, Google, que o cachorro é onívoro. Isso aí é um grande pecado falar que o cachorro é onívoro, sabendo que eles são carnívoros. E aí eu vou trazer algumas perspectivas. Então vocês entenderam que a minha pesquisa, ela tem base, ela não tem conflito de interesse. Eu quero defender, na verdade, a realidade. Eu não quero defender apenas porque ele é carnívoro, porque eu estou falando que ele não. Defender a realidade, mostrar os fatos. Tá aqui, ó. Olha a comprovação, o intestino, bate foto, pá, tanto. O outro intestino, pá, tá aqui, deu tanto, o outro. Então, é comprovado e registrado. Então, a gente vai tentar seguir esse caminho. Eu vou tentar escrever sobre isso, né, de uma forma muito mais espontânea, muito mais sincera, tá? Para poder corroborar, para poder contribuir com a nossa medicina veterinária, porque os cães estão adoecendo, porque estão transformando à força uma espécie em outra. Transformar um onívoro, na verdade, transformar um carnívoro doméstico em um onívoro é um grande problema. Então vai trazer doenças. Então a gente tem que entender que transformar uma espécie à força, um carnívoro em onívoro, eu vou provocar muitos problemas metabólicos e fisiológicos nesse organismo. Então não é assim que funciona. Eu sou onívoro e agora vou me transformar em carnívoro. Eu sou onívoro e agora eu vou ser à força um herbívoro. Isso não existe, tá certo? Você tem que respeitar o seu corpo. Por mais que você não queira ser onívoro, por algum motivo, não quero ser, eu sou ser humano, mas não quero ser. Eu quero ser um herbívoro. Aí o problema é seu. Mas você é um onívoro. Você tem o intestino preparado para receber tudo que tem na nossa terra. Tá? De frutas, de legumes, de tubérculos, de raízes,
a animais. É isso que o corpo nosso foi preparado, certo? Por mais que a gente não tenha necessidade de comer carne como se come hoje, excessiva, não é assim que funciona também. Tá? A gente tem que ter acesso à proteína animal, mas não é dessa maneira que se acaba com o mundo querendo comer carne todo dia excessivamente. Isso aí realmente tem que ser revisto, porque a nossa medicina ela não ajuda. Então os profissionais têm que mostrar que nós somos onívoros, e onívoros têm que ter acesso a tudo, proteína animal ou vegetal, e de forma equilibrada. Precisamos trazer isso como verdade e como um processo fisiológico que todo mundo tem que ter. Respeitar o corpo, se alimentar de forma muito... ingerir um alimento que menos inflama e comer pouco. Estamos comendo muito, mesmo sendo batata, mesmo sendo raiz, mesmo sendo fruta, mesmo sendo... comendo muito, bolo, pão, isso é absurdo. Refrigerante, isso eu estou falando de ser humano que está passando dos limites, tentando buscar um gatilho dopaminérgico, né, de uma sensação de prazer, né, do bem-estar, porque ele quer um grupo chamado amina, que a gente chama de dopamina, que é da mesma família da cocaína, que é da mesma família da heroína. Dopamina é o que está aqui na minha cabeça, que todo drogado quer essa sensação quando tem acesso ao crack ou à cocaína. Então a cocaína tem a mesma relação com a dopamina, atua dos mesmos receptores. Então, heroína, mesma coisa. Então são grupos aminas que têm essa afinidade com o sistema nervoso central e dá uma sensação de bem-estar muito grande, tá? Principalmente o crack é um absurdo, né, de liberação de dopamina, por isso que quem entra no crack não consegue sair, tá? Então, não mudando o assunto, vamos voltar para cá, porque é muito assunto e a gente senão se perde. Então, a maior certeza, pessoal, que eu tenho hoje de que o cachorro é um carnívoro e que ele é um primo do lobo, um primo próximo do lobo, é que o cão doméstico, ele, quando você faz um cruzamento reprodutivo com um animal selvagem, ele tem filhotes e esses filhotes são férteis. Esse é a maior justificativa que eu tenho, que eu busquei, que eu tenho, de que os cães domésticos têm com relação aos cães selvagens ou lobos selvagens. Se você tiver uma fêmea doméstica no cio e um lobo selvagem tiver acesso a esse feromônio e a essa fêmea no cio, principalmente no período fértil dela, que são 4 dias ali, naquele ciclo estral dela, eles vão entrar em reprodução e vai ter filhote, e esses filhotes são férteis. Quando nasce filhote e esses filhotes são férteis, é porque eles são da mesma espécie. Eles são da mesma linha de espécies, de subfamílias e de famílias e de gênero. Quando você não tem esse acesso, por mais que você tenha um feromônio, né? Uma fêmea libera um feromônio, aí o macho de outra espécie, por exemplo, você tem vamos lá, você tem uma vaca que está no cio, aí tem um cavalo aqui que está próximo à vaca, a vaca entrou no cio, o cavalo teve necessidade de cruzar, mas não tem cruzamento, não tem nem anatomia para isso. Eles não cruzam, mas o cavalo fica louco, porque o feromônio que a fêmea libera, esse animal sente, porque o hormônio é o mesmo. Tá? Toda o estradiol, o estrona e o estriol, assim como a progesterona que a fêmea libera, principalmente o estradiol na hora, né, junto com a estrona, ela é muito liberada nesse processo do ciclo estral. Quando você tem uma liberação excessiva dessa liberação, você tem qualquer macho sendo ativado. Qualquer macho, que seja um humano, que seja um cavalo, que seja um cachorro, que seja um gato. É ativado. Você sente um desejo, mas você não vai cruzar, até porque não tem afinidade biológica. Então, cão doméstico tem afinidade biológica com o lobo selvagem. Como eu falei a vocês, ele tem anatomia perfeita, né? Eles
o pênis do macho, do lobo, é idêntico ao lobo, ao cão selvagem. Desculpa, vamos lá, de novo. O lobo selvagem tem o pênis, a anatomia perfeita, idêntica a um cão doméstico. Idêntica. Então, aquela necessidade que, quando você tem um lobo que fica grudada numa loba durante o cruzamento, você já viu aqueles machos, macho e fêmea grudados? O que é aquilo? É porque todo lobo e todo cão, eles têm um orgasmo mais rápido, né? Acontece na hora de um cruzamento, de uma reprodução, o cão entra, ou o lobo entra em orgasmo, mas a ejaculação é tardia, 10 minutos após o orgasmo. Para a natureza, foi uma arma que ela criou, foi ter desenvolvido um bulbo no cavernoso, que a gente chama bulbo esponjoso do corpo do pênis. Então ele incha nesse momento e aí fica preso na fêmea. E aí eles ficam um para o lado, outro para o outro, tá? Para fazer o quê? Para que, como o macho já teve orgasmo, né? Ele teve orgasmo, mas não ejaculou o espermatozoide. Para ele perpetuar a espécie, ele precisa ejacular o espermatozoide dentro da fêmea. Para isso acontecer, o organismo, a natureza criou um bulbo, que quando o macho incha esse bulbo, ele fica preso na fêmea, esperando a ejaculação acontecer, que é 10 minutos após o orgasmo. Certo? Então é diferente do homem. O homem tem orgasmo e imediatamente ele tem liberação de espermatozoide e sêmen. Certo? Então, o cachorro não. O cachorro ele demora, ele tem orgasmo agora e ejaculação 10 minutos depois. Então, o lobo é assim e o cão doméstico é assim. Então, na hora que os dois se encontram, essa reprodução vai acontecer. O macho selvagem, né? um lobo selvagem que está cruzando com a cadela doméstica, quando ele tem acesso à fêmea e tem cruzamento, ele vai entrar com o pênis, certo? Na vagina da fêmea, vai ejacular 10 minutos após o orgasmo. E eles vão ficar grudados, identicamente como é na natureza, na selva, como no ambiente doméstico, dentro de casa. Isso é a maior prova que eles são da mesma espécie, mesmo grupo, mesmo gênero. E fora outras características, que eu tenho aqui 12 características para passar para vocês, só que o tempo é muito curto, né? A gente tem que ser bem otimizados aqui. Mas é essa grande característica anatômica dos dentes, da ausência de enzimas, enzimas salivares, né? O cão, ele não tem amilase salivar, então ele não degrada o carboidrato na boca, assim como o homem degrada. Por isso que o homem tem necessidade de mastigação, tem dentes próprios, né? Tem uma parte oclusal dos dentes são serrilhadas, assim como os ruminantes, assim como os porcos. É muito parecida. Tá? Então somos animais que têm movimento lateral de mandíbula e temos movimentos craniais de mandíbula. Cão não tem isso. Vou pegar um crânio aqui para mostrar a vocês que o crânio, a mandíbula dele, não tem movimento lateral e nem tem movimento cranial. Olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui. Ó. Olha só. Deixa eu me afastar aqui para vocês entenderem. Ó, então ele não tem movimento para frente. Ó. Eu estou fazendo um movimento para frente da mandíbula. Ó, quer ver? Ó? Não tem movimento. Ó. Certo? Não tem agora lateralizado assim, ó, para um lado e para o outro. Vou tentar fazer esse movimento. Não tem. Ó. Certo? O que isso mostra? Que eles não foram feitos para mastigar. Eles têm dentes pontiagudos. Os pré-molares são esse aqui, ó, pré-molar, primeiro, segundo, aí já tem os molares aqui atrás. Aqui, ó, pré-molares, pré-molar e molar aqui atrás. Então, quando você tem canino, que é para segurar a presa, incisivos, que é para roer,
roer alguma coisa pequenininha que está difícil de entrar. E quando ele tem esses dentes que são tesouras, né, quando une o superior com o inferior, eles usam esses dentes para corte. Então são tesouras. Então eles diminuem o tamanho. Eles diminuem o tamanho do objeto, da quantidade de comida, da ingesta, corta lá o que eles querem e ingerem. Então a digestão deles não é aqui na boca, não inicia na boca. A digestão deles inicia-se no estômago. A iniciação da digestibilidade dos alimentos é no estômago. E o estômago é um ambiente muito ácido, é muito mais ácido do que o meu estômago. Então o estômago deles tem um pH ali próximo a 1, abaixo de 1, entendeu? O nosso está ali 2, 1.8, 2. Então é um pouco mais alta a alcalinidade. Mas de qualquer maneira é ácido. Então, porque nós temos acesso, podemos comer proteína animal, podemos comer gordura animal. Então esse tipo de alimento precisa de uma ação de ácidos importante, além de enzimas importantes, tá? Então, específicas, né? Então o estômago tem, a boca do ser humano tem, o intestino delgado tem e assim vai. Nos cães, vocês não têm enzimas digestivas na boca. Então se você botar um creme crack na boca de um cachorro, esse creme crack ele vai ficar o quê? Apenas úmido. Se eu botar um creme crack aqui dentro, em cima da língua, e ficar segurando a boca dele, 1 hora, esse creme crack vai sair molhado, mas não vai digerir. Se eu botar o creme crack na minha boca, em coisa de minutos, segundos, ele está desmanchando, porque as enzimas vão degradar o carboidrato simples e complexo, mas principalmente os simples. Tá certo? Então o creme crack é trigo, e trigo tem essa sensibilidade às enzimas amilases, enzimas digestivas da boca. Tá? Então, pessoal, diante desse cenário, a gente tem um leque de informação, um leque de conceitos para juntar, compilar e trazer essa perspectiva para dentro da nossa rotina veterinária e dentro das nossas criações. Então a criação de cachorro, a criação de gato tem que mudar, porque hoje eles são vítimas do sistema e a gente precisa tentar ajudar esses animais, porque como médico e como criador e como amante de animais, eu preciso ajudar os animais. Eu não quero saber quem vai se machucar, quem vai se incomodar, isso aí não importa para mim. Então, infelizmente, assim, eu só não quero machucar, eu só não quero que machuque os animais. Então, para ganhar dinheiro ou para defender os seus interesses. Eu acho que isso não é justificativo para ninguém. Eu acho que eles não merecem isso. Nenhum jumento merece apanhar tanto. Nenhum animal merece comer o que não merece, o que não precisa comer. Nenhum gato precisa ter tanta diabetes, nem tanta obesidade. Entendeu? Então, a minha participação como profissional é defender quem não tem voz, é defender quem tem fragilidade. Então os nossos animais precisam de apoio, e o apoio não é só meu não, ele precisa de vocês, de todo mundo que está aqui, tá? Então eu peço como um apelo, uma força para que vocês cada vez mais defendam eles, cada vez mais estudem, cada vez mais busquem profissionais que tenham essa linha de raciocínio, tá? Porque se você desfavorecer esse tipo de medicina, você está atrapalhando. Então é importante você não atrapalhar, ao mesmo tempo, se você não quer entrar, não atrapalhe, né? Fazer assim, não atrapalhe, mas estude, leia, veja muito filme, acompanhe profissionais cada vez mais que tenha esse respeito, que tenha essa defesa, tá? Doutora Natália Monerati, fantástico, é sobre isso, respeitar quem não tem voz. É respeitar quem não tem voz. A gente está aqui, doutora, como é um plano, é curto a nossa vida, e eu acho que a gente precisa cada vez mais se unir para defender quem precisa ser defendido. É muita responsabilidade minha e sua de uma defesa de um diploma para dizer assim, poxa, o que eu contribuí em 30 anos? O que eu estou fazendo hoje aqui? Como eu posso ajudar mais?
Se você não começar a fazer essas perguntas, a gente começa a ficar naquela coisa monótona, sabe? Naquela coisa que, poxa, fazendo mais do mesmo. Mais sempre, mais do mesmo, mais do mesmo. De novo, todo dia a mesma coisa, todo dia é vacinazinha, todo dia é uma aplicação do antibiótico, todo dia querendo vender um produto industrializado. Eu acho que a gente precisa, nós somos além de vacinas. Nós somos além do sistema imune, nós somos além do sistema entérico, além do sistema neurológico. Somos pensantes, somos homo sapiens, e a gente precisa contribuir para a ciência, para a natureza, né, e para o bem social. Eu acho que como médicos, como profissionais liberais, com liberdade de expressão, eu falo aqui o que eu acredito, o que eu devo falar. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, sai, não precisa me acompanhar, não precisa nem me ouvir, fecha os ouvidos e aí vai. Mas deixar de falar é uma coisa que a gente não deve. Temos que ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento, cada vez mais focado em ajudar. Se não for para ajudar, meu velho, cai fora. É isso aí. Boa noite, doutor. Meu ídolo, passei só para lhe dar um grande abraço. Obrigado, Sansão. Pô, que carinho. Estou na correria. Obrigado, tá? Estúdio Jéssica Fernandes. É sobre isso o nosso juramento profissional. Doutora Natália. Onde compra o seu livro? Olha, Elisa, meu livro está à venda, no caso presencial, sabe? Ele está ainda no Instituto Tarcísio Barreto. Você entra em contato com o Instagram e você vai pedir esse livro lá, tá? Por enquanto. A gente está tentando jogar ele. Ele estava antes na plataforma Hotmart e a gente meio que desfez esse contrato com a Hotmart e tentar colocar em outra plataforma. Mas está acontecendo, vai acontecer. Não aconteceu ainda, está demorando inclusive. Somos porta-voz dessa informação, Abel Dogs, tutor tem responsabilidade sobre a alimentação do seu cão e nós também, como os médicos veterinários, temos responsabilidades pela alimentação dele e pela saúde deles. Precisamos de um veterinário como você aqui no Rio de Janeiro, Pierre Dog. Pô, eu sou carioca, você sabe que eu sou carioca, mas no Rio de Janeiro não tem como estar presencial aí, por enquanto. Por enquanto, João Pessoa e futuramente São Paulo. E Natal, né? Rani Santos, é isso aí, pessoal. Olha, faz mal o animal cruzar com um bichinho de pelúcia? Não, faz nada. Você deixa lá, eu não vejo nada sexual nisso. Eu vejo, uma coisa que eu percebi, Pierre, nesse processo estudando hormônios, é que é o seguinte, o cachorro ele tem uma sensibilidade muito aguçada, muito sensível, né, uma sensibilidade muito forte aos hormônios, aos ferormônios. Então, quando você tem uma fêmea em casa, uma mulher, uma menina, uma criança, o outro cachorro, ou o vizinho, e tem acesso a um ciclo estral, o feromônio é liberado. Então não importa se é humano, não importa se é de outra espécie, o feromônio vai ser liberado. E quando ele é liberado, o animal tem uma sensibilidade, ele tem uma vontade, ele começa a ter aquele desejo sexual. E aí ele vai extravasar no travesseiro, em qualquer outra, nas pernas de alguém e tal. Então perceba que quando você tem uma visita, por exemplo, você recebeu uma amiga sua, recebeu uma amiga e essa amiga está no cio, né? No cio, desculpa aí pessoal, no cio não, porque se eu falo em animal aí o negócio, ela está no ciclo estral, certo? Ela está no mês, está menstruada, ela ciclou, ela vai ovular e essa fêmea mulher, ela libera ferormônio, que o homem sente, que o cachorro sente, que qualquer outra espécie sente, uma vaca, qualquer outro animal sente. É muito interessante a linha dos hormônios. E aí, Pierre, o cão, como ele tem um faro, ele tem uma sensibilidade muito grande a esse tipo de sensação, né, de olfato, a parte sensitiva, ele sente isso. Se a moça na sua casa entrou e ela está no ciclo, ela está ovulando, ele sabe disso e vai para as pernas dela. Não vai para a perna de outra pessoa, só vai para dela. Aí ela não quer, ela briga, ele vai para outra, mas ele está sentindo o cheiro. O cheiro está no ambiente. Então ele fica louco. Numa perna na outra, querendo o feromônio. Você ativa zonas primitivas, né, reprodutivas. Então, mesmo num cão doméstico, você ativa muito isso, essas memórias consolidadas lá no hipocampo. Tá certo? Então é isso que a gente percebe. Eu sempre falo aqui,
quando você é um criador de ovelhas, você é uma mulher criadora de ovelhas. Seu ciclo estral é a cada 30 dias. A ovelha é a cada 6 meses. Quando você vê o seu ciclo, que era 30 de todo dia 15, ele começa a mudar. Vai para o dia 17, vai para o dia 23, vai para o dia 27, aí depois ultrapassa, vai para o dia 5. Então ele está tentando sincronizar com o das ovelhas. Se você é uma pastora, né, uma cuidadora de ovelhas, você vai ver que o seu ciclo vai tentar sincronizar com o das ovelhas, que elas também ciclam, elas também sincronizam. Então a ovelha, se você comprou uma ovelha nova, ela entrou no rebanho agora recentemente, o ciclo dela tem uma data certa, só que o que está lá já está tudo sincronizado, todas elas estão no ciclo, elas estão no mesmo ciclo astral. E aí quando você comprou uma ovelha nova e colocou dentro do rebanho, essa fica brigando, então ela muda o dia das outras e muda o dia dela, até sincronizar. Isso é com as mulheres, isso é com as ovelhas, isso é com as vacas, né? Isso é com as cadelas. Entendeu? É assim que funciona. Então o cachorro sente uma mulher que está ovulando, assim como sente um outro animal que está ovulando, inclusive uma vaca. Ele sente, o feromônio vai lá, aguça mesmo ele. Só é o mesmo feromônio, porque é o mesmo estradiol que está provocando tudo isso. É o mesmo estriol que está provocando tudo isso. Lá no ovário dessas fêmeas. Não é interessante? É muita informação. Romeu está falando aqui, ó. Doutor Assis, cães e gatos são carnívoros de fato, porque o que determina isso na taxonomia são as características físicas, morfológicas e metabólicas, e não o que eles comem. Então, o Romeu é o seguinte, independente de se você tem, se ele come, por exemplo, você tem uma ideia de que o cachorro é um onívoro, certo? Porque a taxonomia está falando que o cachorro é um onívoro. Mas o corpo, a anatomia, a fisiologia, e inclusive a parte reprodutiva, enzimática, né, comportamental, fenotípica, tudo vai batendo. De onde, se não for isso, de onde veio o cachorro? Quem criou as raças? Foram os humanos ou a raça foi criada do nada? Então, tem perguntas que não tem como você tentar procurar outra justificativa, a não ser defender que ele é onívoro e que ele precisa comer ração, para vender ração. Eu só vejo essa. Natureza, eu vejo diferente. Eu vejo um respeito muito grande com a natureza, eu respeito muito a natureza, eu não forço a barra para vender ração. Entendeu? E eu não consigo. Então, se você me explicar assim, Tarcísio, meus cães, meus 200 cães, comem ração e ninguém adoece. Aí eu falei, por que não adoece? Porque tá bem, tá correto. A comida é correta. Mas se ele tem câncer, se ele tem obesidade, se ele tem doença autoimune, se ele tem dermatite, otite, enterite, pancreatite, é porque ele está comendo errado. Ele tem vida errada. Então essa é a grande sacada. Doenças é outra grande sacada. Alterações, acidose metabólica, alterações de comportamento, alterações de convulsões, alterações de patologia. Tudo que você for pensar relacionado ao alimento, o alimento, você é o que você come, o cachorro também é o que ele come. Então essa é a grande sacada. Entendeu, Romeu? Para buscar uma justificativa mais técnica, é isso que eu estou correndo. E não apenas pegando um trabalho feito por quem? Não sei, não quero saber, vou atrás do meu trabalho. Então eu vou buscar uma justificativa comprobatória para não ficar só de boca, para não ficar só falando assim, o cachorro é carnívoro e eu estou dizendo, quem sou eu? Não, eu quero comprovar. Está aqui o tamanho do intestino deles, está aqui a anatomia, está aqui a fisiologia deles, olha o comportamento histológico. Olha isso aqui. Olha, aí eu quero fazer os comparativos. Se for preciso pegar, inclusive, tecidos desses outros animais que são considerados primos próximos, para a gente fazer um comparativo, entendeu? E é bem simples o processo. Faz mal ao animal cruzar um bichinho de pelúcia? Eu acho que eu já respondi. Vamos para outra. Olá, passei a dar alimentação natural e percebi que está se coçando bem menos. Perfeito, esse é o processo. Vai estudando, vai lendo, vai vendo o que eu estou publicando sempre, porque eu estou trazendo muita perspectiva para o futuro com relação à alimentação e cada vez mais validando, cada vez mais aperfeiçoando esse conteúdo aqui dentro do canal, tá bom? Instagram,
E tem YouTube também. Eu tô com o YouTube lá. Eu queria até que vocês... Eu acho que é Dr. Tarcísio Barreto, eu acho que é o YouTube, né? Eu não lembro agora, mas é isso, né, Cleise? Se o Cleise puder me ajudar aqui. Cleise é o responsável pelo YouTube nosso. E ele está botando conteúdo lá dentro. Mas eu acho que é fácil botar lá Dr. Tarcísio Barreto, vai aparecer o YouTube. E aí você vai encher. Tem muito material para ser colocado e que já tem lá. Cadê? Muito obrigada pelo carinho e dedicação com a cirurgia de Nala hoje. Ela já está ótima. Muito obrigado, Nala. Organ Special Dog, né? A nossa futura médica veterinária, ela acompanhou, ela assistiu todo o processo, né? O nome dela é Júlia. Então, a Nala, muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui no nosso trabalho. Hoje foi muito corrido. Você me acompanhou hoje durante o dia. Você viu como é corrido o trabalho médico veterinário aqui no Instituto Tarcísio Barreto. É muito corrido. Alice Leitão, Rangel, mas mesmo sendo corrido, é muito bacana você poder parar e conversar com vocês e trazer uma nova bate-papo, né? Perspectiva de um novo futuro para a nossa medicina. Sim, também quando eu fico menstruada, ele faz mais. Exatamente, ó. Exatamente, PR está dizendo aqui. Quando fica menstruada, ele faz mais. É porque está sentindo feromônio. Se sente feromônio é porque é o mesmo hormônio. Não existe hormônio do cachorro, não existe testosterona do macho cachorro, testosterona do macho homem. É o mesmo, a mesma molécula. Só está em espécies diferentes, mas é a mesma. Deus não criou molécula de testosterona do cachorro ou molécula de testosterona do cavalo. Não existe isso. O oxigênio é o mesmo, ele respira a mesma molécula, ele tem acesso à mesma vitamina D, ao mesmo magnésio, ao mesmo zinco. É igual. Não tem diferença. Eles não têm o zinco do cachorro, o zinco do gato, o zinco do cavalo. Não tem. É a mesma coisa, tá bom? Doutor, essa eu ri. Ela entrou no cio. Eu tô aqui muito atrasado aqui, respondendo você, mas vou tentar responder aqui. Vamos lá. Gaia, infelizmente, é castrada, mas não deixa de namorar com o cio dela. Nesse caso, ela faz isso porque não iniciamos ainda a reposição hormonal. Gaia, Yanina, a pergunta é o seguinte, volta para você. Gaia, ela tem isso frequentemente ou ela tem em alguns momentos do seu ciclo astral ou do ciclo astral de outras mulheres da casa? É uma pergunta, tá? O Romeu, tem que considerar também a influência da dieta sobre genes ao longo do tempo. Isso levou algumas raças a se adaptarem melhor. Olha, então, se adaptar melhor eu até concordo, mas não acredito que uma adaptação seja uma mudança, seja uma coisa muito boa. Adaptar-se comendo Coca-Cola, eu me adaptei ao Coca-Cola hoje do que meus tetaravós. Tetaravó não estão adaptados à Coca-Cola. Se eles tomassem Coca-Cola, eles iam sentir uma coisa diferente, né? Mas a Coca-Cola é um alimento que não era para estar no nosso ciclo alimentar. Mas se adaptar à Coca-Cola é possível. Então, se adaptar não quer dizer fluir. Se adaptar não quer dizer ter vida longa. Adaptação, a gente não quer uma sobrevivência. Se adaptar significa sobreviver. Viver é diferente de sobreviver. Entendeu, Romeu? Então, é totalmente diferente. Eu estou tentando trazer para você uma mudança de pensamento para você não ficar fixado num só. Tenta olhar de forma mais tridimensional, porque você vai entender que o cenário adaptar-se significa se moldar. Eu estou num lugar errado, eu estou numa casa errada, eu estou adaptado num ambiente, num país, ou eu estou no meu país. Entendeu? É um pouco diferente. Eu estou no frio, que eu não odeio o frio, mas eu me adaptei ao frio. Pô, você adaptou, você está lá cheio de... adaptação que você também não gosta, mas você está se adaptando, está sobrevivendo num ambiente que você não nasceu, num ambiente que você está desconfortável, está reclamando, mas está adaptado. Tipo, é isso que eu acredito. Mas ele chega a molhar todo depois na beleza. Vou respondendo aqui para poder... Isso acontece mesmo com os cães castrados. Acontece. Porque o feromônio, pessoal, entendam.
Se o cérebro está lá, ninguém tirou o cérebro do cachorro. Ninguém tirou o cérebro. O cérebro tem ativações e são ativados com feromônios, com hormônios que são inalados, tá certo? Então esses feromônios, que são substâncias liberadas pelos hormônios, traz uma perspectiva, traz uma ativação cerebral ancestral ou primitiva, entendeu? É isso que eu estou falando. Então o cérebro está presente. Então se tem cérebro, tem ativação. Isso, o Romeu está falando. E diabetes? O consumo elevado de carboidrato é ruim, até para os humanos, e muito pior para carnívoros que conseguem digerir, metabolizar, absorver cães. Creio que a conhecer melhor esse consumo, tá, isso mesmo. Diabetes, obesidade, doença inflamatória, artrite, tudo tem relação com o consumo errado de excesso de açúcar, carboidrato, certo? Além de outros problemas, né? Carboidrato é o principal. Doutor, o cachorro de 5 meses já pode engravidar? Não. Já pode engravidar uma cadela? Pode. É como se fosse um jovem com 11 anos, com 10 anos de idade, ele pode ter espermatozoides férteis. Não maduros, mas reprodutivos, né? Capazes de engravidar alguém. Então, um cão de 5 meses, ele está num processo de desenvolvimento e amadurecimento, certo? Então ele pode sim engravidar uma cadela adulta. Beleza? Cães envelhecendo sem qualidade de vida. Jovens já apresentam várias patologias, provável reflexo do desrespeito ao mente que vivem hoje o estilo de vida. A doutora Natália está falando aqui. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Doutor, o meu cachorro pegou por 2 vezes minha cadela e ele tem 5 meses. Ele é um tarado. Olha lá, doutora Juliana, Medvet Descomplicada, bem-vinda você aqui também, Dedéu, Carlosquel Silva, Yanina. É isso aí. Queremos envelhecimento com qualidade de vida, é isso mesmo. Alimentar uma espécie com um alimento não apropriado é a sua espécie, é tortura metabólica, isso mesmo. A Husky criado no Nordeste vai se adaptar, mas não é o natural dele. Ele se adapta, mas não. Ele sobrevive, tem lá sobrevivendo e tal, mas tem uma adaptação boa. Pode até ter uma adaptação boa, mas não é fisiológico, né? Não é uma coisa, não é um habitat. Ele não é aquela coisa, né? Você tem uma planta específica da Amazônia e você bota essa planta específica da Amazônia e bota lá no Ártico. Essa planta não, sabe, ela vai tentar se adaptar, tentar sair daquele cenário, mas ela não está preparada, ela precisa de um calor, ela precisa de mais umidade, então não tanta umidade, não tanto frio, não tanto, né, de uma radiação solar talvez diferente. Então eu acho que nascer num local, vir de uma espécie diferente, ela tem que ser respeitada. Se você tentar forçar barros, desrespeita e não é interessante isso, né? Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui, vou tentar responder mais alguém e fazer o restante dos meus trabalhos aqui, que tem bastante coisa para resolver. Tá certo? Vamos lá, iremos consultar com você. Muito obrigado, tá? Quem falou foi Érica. É isso aí, Husky. Por isso o Husky ama água, odeia o calor. Érica, melhor levar ele no vet para ver se tá grávida. É isso mesmo. Tá bom, pessoal. Obrigado. Até amanhã, às 18h30. Vou tentar ser pontual também. Como eu falei a vocês, estou escrevendo, estou finalizando aí umas escritas e até sábado. Então, tentei até domingo, não consegui tudo. Falta uns 5 capítulos aí para finalizar, mas já estou nos finais, tá bom? Doença do carrapato, que é melhor? Olha, doença do carrapato, que é melhor é tratar o que tem, tratar com antibióticos e depois trabalhar a imunidade do seu cão, para ele não ter doença do carrapato. Olin, filho de Capitu, vamos sair daqui de Pernambuco para o senhor avaliar ele. Obrigado, tá? Eu até eles falaram que vocês vêm. São vocês, né? Obrigado, será um prazer poder contribuir com vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite, doutor Tarcísio, que Deus te abençoe sempre. Obrigado, Sara. Amém. Obrigado, até amanhã. Até lá, até 6h30. Tchau.